Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Fernanda Sansão, sou professora da casa, atuo nas licenciaturas, né, de História, de Pedagogia e de Letras. E para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Esses momentos da gente conseguir se encontrar e da gente conseguir conversar, de eu poder ver, né, as reações de vocês ao que a gente está conversando. Esses momentos para mim são muito maravilhosos, né? Eu acho que eles ajudam a dar sentido à nossa prática. E esse ano é um prazer ainda maior estar aqui para falar de Paulo Freire, né? No centenário do nosso patrono da educação, nosso mestre, grande mestre Paulo Freire. E aí a Úrsula e a Luciana me fizeram esse convite de fazer essa oficina de reflexão compartilhada, de leitura colaborativa do Paulo Freire. E aí me veio à cabeça assim, sempre aqueles textos mais de referência, né? Aqueles textos mais conhecidos, Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido, etc. E aí eu falei assim, ah, não, sabe, quero fazer um negócio diferente. Eu quero trazer para os alunos um livro do Paulo que é muito importante, que é fundamental, mas que é menos comentado, assim, né? Circula menos na grande mídia. E aí eu escolhi trazer para vocês a importância do ato de ler, né? Que é um livrinho bem fininho. Já adianto que ele tem disponível online. Se vocês colocarem lá no Google Acadêmico, escrevam lá a importância do ato de ler e vocês conseguem a versão em PDF direitinho, né, que é autorizada e tal. É, eu acho que assim é um livro fundamental, são 80 páginas, é um livro bem curto, mas que traz reflexões importantes sobre conceitos importantes do Paulo Freire. Então, esse é o livrinho que a gente vai falar hoje. Deixa eu ver se eu consigo passar os slides. Consegui. Então, a gente vai falar sobre. Eu escolhi trazer para vocês, né, a importância do ato de ler, do Paulo Freire. Esse livro ele foi publicado primeira vez em 1982, né? Então, eu não era nem nascida, e olha que eu já sou cringe, então ele tem bastante tempo. E ele traz uma reflexão crítica sobre a leitura, né? Sobre o ato de ler. E ele reúne, por isso que o nome do livro é A Importância do Ato de Ler, em 3 artigos que se completam. Porque ele traz 3 artigos que, na verdade, foram 3 apresentações que o Paulo Freire fez sobre o tema. E em cada um desses artigos, ele vai abordar um aspecto importante da leitura, né? Então, o primeiro artigo que tem nesse livro é A Importância do Ato de Ler, que vai dar, né, o nome ao livro, em que ele vai estar concentrado em entender esse sujeito leitor, o papel do leitor, a construção do indivíduo enquanto leitor. Né? Aí o segundo artigo vai ser Alfabetização de Adultos e Bibliotecas Populares, uma introdução, em que ele vai concentrar mais o seu olhar para a questão do texto, o objeto texto. Né? E por fim, tem o texto O Povo Diz as Suas Palavras, ou a Alfabetização em São Tomé e Príncipe, em que ele vai abordar a questão da produção social do texto, né? As condições que permitem que um texto seja construído. Né? E é um relato de experiência muito interessante. Né? Então, esse livro vai reunir esses 3 artigos, e o tema que vai perpassar todo o livro é essa percepção da gente, e aí, no caso, ele vai estar falando do professor, mas também do bibliotecário, né, como um agente de promoção de leitura, né, e ele vai falar sobre os cuidados que a gente precisa ter nessa nossa relação com o texto e com o aluno ou né, o frequentador da biblioteca, né? Como é que a gente pode atuar nessa mediação entre o texto e o leitor? Então, essa é um pouco da linha teórica que vai perpassar esses 3 artigos que o Paulo reuniu nesse livro. E aí, gente, desculpa, mas eu chamo ele de Paulo mesmo, porque a leitura do Paulo Freire ela é tão amorosa que a gente às vezes se sente meio amigucho dele, né? Então, para mim, é o Paulo. Quando eu falar o Paulo, vocês já sabem que eu estou falando de forma muito respeitosa sobre o Paulo Freire. É, então,
esse foi o meu desafio para essa nossa oficina, né? Então eu falei, bom, vou levar a importância do ato de ler, e aí, obviamente, né, vou reler o livro antes de começar a preparar a minha apresentação. E aí, quando eu começo a ler o primeiro artigo, A Importância do Ato de Ler, eu me deparo com uma colocação do Paulo que é fantástica. Gente, não passem os slides. Eu me deparo com uma colocação do Paulo que eu achei fantástica, que ele diz o seguinte: a insistência na qualidade, na quantidade de leituras sem o devido adentramento nos textos a serem compreendidos e não mecanicamente memorizados revela uma visão mágica da palavra escrita, visão que urge ser superada. E aí isso me fez pensar muito sobre essa cultura da produtividade que a gente está vivendo hoje, né? Em que a gente está sempre preocupado com a quantidade. Então, quantos livros eu li, né? Quantos livros eu consegui ler esse mês? Quantos capítulos? Quantas laudas eu consegui escrever? Então, tudo sempre muito associado ao quanto e muito pouco preocupado com o como, com que qualidade, né? Então, talvez se eu esse mês decidir ler todos esses livros que eu tenho aqui do Paulo Freire, uma outra pessoa que decida ler apenas este livro vai conseguir aproveitar muito mais desse autor do que uma pessoa que leu tudo, né? E essa é uma discussão que o Paulo Freire traz logo no início do artigo A Importância do Ato de Ler. Então eu repensei tudo que eu tinha planejado, falei, não, eu acho que é muito mais interessante se eu conseguir sentar com os alunos e a gente conseguir fazer uma boa discussão sobre este artigo. Então, são 8 páginas, né, a importância do ato de ler. É um texto pequenininho, mas muito, muito bonito, né, como diria Paulo Freire, cheio de boniteza, e que eu achei que valia a pena a gente dedicar aqui essa hora só a leitura compartilhada, essa leitura que vocês vão lendo junto comigo desse artigo do Paulo Freire. Achei que seria mais interessante do que eu fazer uma apresentação ligeira dos 3 artigos, que não teria a profundidade que eu gostaria e que eu acho que é capaz de tocar, né, vocês de uma forma mais interessante. Eu fiz aqui, coloquei nesse slide, né, eu fiz uma busca no Instagram, eu coloquei lá a hashtag lidos do mês, né? E aí é impressionante a quantidade, né, de fotos e de comemorações dessa produtividade na leitura relacionada à quantidade, o que eu consegui dar conta, o que eu consegui ler. Olha só, todas essas fotos que eu coloquei aí são de book Instagrammers, né, desse pessoal dos Instagrams de leitura, das leituras de setembro. Então, eu achei que seria mais legal a gente seguir aí pelo caminho do Paulo Freire, lendo com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de calma. E foi assim que eu elaborei essa oficina e foi assim que eu organizei os slides. Eu trouxe o texto dele para a gente ir lendo junto e ir comentando, né? E aí eu achei interessante que logo depois que ele faz essa observação sobre como que a gente está muito preso à quantidade daquilo que a gente lê, ele faz essa ressalva. Parece importante, contudo, para evitar uma compreensão errônea do que estou afirmando, sublinhar que a minha crítica à magicização da palavra não significa, de maneira alguma, uma posição pouco responsável de minha parte com relação à necessidade que temos, educadores e educandos, de ler sempre e seriamente os clássicos neste ou naquele campo de saber, de nos adentrarmos nos textos, de criar uma disciplina intelectual sem a qual inviabilizamos a nossa prática enquanto professores e estudantes. Eu coloquei essa ressalva dele como um estímulo para que essa nossa oficina sirva aí como um pontapé inicial para vocês, no sentido de abraçar esses clássicos. A gente fica tão concentrado ali em ler a apostila do curso, a gente fica ali tão concentrado, né, em ler o conteúdo das trilhas, e isso é super importante. Mas vocês têm também a biblioteca,
né? E a biblioteca do curso está lá aberta, com uma quantidade enorme de leituras que vocês podem fazer para complementar. E aí, professor, eu não dou conta de ler tudo, mas leia alguma coisa, encontre lá no seu livro da disciplina qual que é aquela referência mais importante. Procure, leia, e é uma página hoje que eu dou conta, leia uma página hoje, né? Então, essa oficina tem, então, como objetivo não só celebrar o Paulo Freire, mas também estimular vocês a terem esse contato mais direto com a obra dos autores. Sabe por quê? Senão depois a gente tem um monte de especialista em Paulo Freire que nunca leu Paulo Freire. A gente tem um monte de especialista em Vygotsky que nunca leu Vygotsky, né? Vocês estão sempre lendo o que alguém disse sobre o autor, né? E acho que por isso que eu achei legal também trazer o texto do Paulo Freire para a gente ler junto, para vocês verem quão maravilhosa é a escrita dele, né? Então vamos lá, vamos falar sobre a importância do ato de ler, que foi uma apresentação que ele fez no Congresso Brasileiro de Literatura em 1981, né? Então foi um ano antes da publicação do livro. E por isso a própria escrita desse trabalho ela tem uma proximidade muito grande com a oralidade, porque foi uma apresentação que ele fez, né? Então ele já começa o texto dizendo o seguinte: me parece indispensável, ao procurar falar de tal importância, ou seja, da importância do ato de ler, né? Dizer algo do momento mesmo em que me preparava para aqui estar hoje. Dizer algo do processo em que me inseri enquanto ia escrevendo esse texto que agora leio. Processo que envolvia uma compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. Ou seja, essa vai ser a premissa fundamental do Paulo Freire neste artigo. É dizer que a leitura do mundo, ela sempre virá antes da leitura da palavra. Ou seja, quando um indivíduo lê, a leitura ela vai. Vamos imaginar, tá? Que tem a palavra que eu vou ler, caixa, aqui na minha frente, caixa. Então, o que ele está dizendo é que antes da palavra caixa já existe leitura. E depois da palavra caixa também, temporalmente, né? Porque imaginem, para que eu leia caixa, eu preciso acessar toda uma leitura de mundo que eu já fiz previamente, em que essa caixa existe. O que é uma caixa? É uma caixa de presente? É uma caixa de uma encomenda que chegou porque eu estou quarentenada, não posso ir numa loja? É a caixa do filme que a Úrsula estava conversando com a gente antes de começar a palestra. Ou seja, existem significados antes e depois da mera decodificação da palavra caixa. Então, o que ele está dizendo é: a leitura existe dentro de um contexto, a leitura precisa existir dentro de uma lógica em que aquilo faça sentido para quem lê, porque senão ela vira só uma técnica mecânica e que não faz sentido. E que se não faz sentido, é muito mais difícil que o aluno se aproprie, né? Então, essa é a ideia fundamental desse texto, né? De que a leitura inclui leitura de mundo. E aí, como é que o Paulo Freire estruturou esse texto para falar sobre essa leitura que é também leitura de mundo, né? Ao ensaiar escrever sobre a importância do ato de ler, eu me senti levado e até gostosamente a reler momentos fundamentais de minha prática, guardados na memória desde as experiências mais remotas de minha infância, de minha adolescência, de minha mocidade, em que a compreensão crítica da importância do ato de ler se veio em mim constituído. Ele vai construir esse texto falando sobre as recordações que ele tem das interações que ele teve com esse mundo da leitura. Então ele vai fazer quase uma trajetória de vida leitora dele, né?
Aí ele vai dizer, é como se eu estivesse fazendo a arqueologia da minha compreensão do complexo ato de ler, ao longo de minha experiência existencial. Então ele vai começar lá do menino Paulo Freire, né, que lia o mundo no jardim da casa onde ele vivia no Recife. Ele vai passar para o Paulo Freire, aluno do ginasial, que está ali descobrindo o texto, em parceria com o professor. Depois ele passa ao jovem professor Paulo Freire, que ali por volta dos 20 anos começou a dar aula de língua portuguesa, até ele chegar ao pensador Paulo Freire, né, no campo da alfabetização de jovens e adultos, que foi ali a sua temática mais relevante, né? Não só a temática, né, mas o seu foco de observação. Olhando para a alfabetização de jovens e adultos, ele abordou diversas temáticas, mas esse era o foco fundamental do Paulo Freire. Então, é nesse trajeto, é nesse caminho que ele vai nos levar na leitura da importância do ato de ler. Então, vamos começar lá no menino Paulo Freire, que lê o mundo no jardim de casa, né? Ele diz: primeiro a leitura do mundo, do pequeno mundo em que me movia, depois a leitura da palavra. Pessoal, não pode passar o slide, senão eu me perco. Me perdi. Foi. Primeiro a leitura do mundo, do pequeno mundo em que me movia, depois a leitura da palavra, que nem sempre, ao longo da minha escolarização, foi a leitura da palavra mundo. Olha que interessante, ele está colocando que antes da gente começar a ler técnica, né, a ler a palavra, a gente precisa fazer uma leitura do mundo. A gente vai conversar um pouquinho mais, eu trouxe aqui uma revisão teórica sobre alfabetização e letramento, para a gente pensar um pouco melhor nesses conceitos, mas o que ele está dizendo é: primeiro eu leio o mundo, depois eu aprendo a ler as palavras. Só que quando a gente entra na escola, né, e aí a gente tem que inscrever aí o Paulo Freire, né, lá na década de 30, imaginem vocês, né, a leitura não necessariamente da palavra estava relacionada a essa leitura de mundo. E quando essas coisas se descolam, né, a leitura deixa de fazer sentido. O Paulo Freire usava muito aquele exemplo, por exemplo, do Ivo viu a uva, né? E aí a criança repete: Ivo viu a uva, Ivo viu a uva é de Eva. Quem é Eva? Quem é Ivo? O que que é uva? Dependendo do lugar do país, o que que é uva? Nunca vi essa fruta. É, a Eva comeu a uva, ela deu a uva para o Ivo viu com a intenção de pedir a uva para a Eva estava a fim de compartilhar ou não, ou seja, frases soltas, palavras soltas, que quando elas se descolam do contexto em que elas foram criadas, em contexto em que elas exigem, elas deixam de fazer sentido. E é por isso que o Paulo Freire vai usar essa expressão, que é uma palavra criada por ele, palavra mundo, né? Então a leitura da palavra mundo, a palavra mundo é essa palavra que existe dentro do contexto, essa leitura que ao mesmo tempo é leitura da palavra, a técnica leitura, tanto quanto ela é leitura de mundo, de significado, de sentidos atribuídos àquela palavra, né? Então aí vem aquela recomendação do Paulo Freire, que é uma das coisas que a gente mais ouve falar sobre ele, que é da importância da prática dentro da sala de aula estar conectada com a vida cotidiana daquele aluno, para que ela faça sentido, né? Então, esse é o conceito de palavra-mundo que o Paulo Freire vai criar, que aparece em outras obras dele e que está aqui, né, na importância do ato de ler. Então, para a gente dar uma revisada, né, para vocês não dizerem que eu não trouxe conceitos, vamos fazer rapidinho essa diferenciação em o que é alfabetização e o que é letramento. Alfabetização, a gente pode dizer que é a aquisição de uma tecnologia, de uma técnica, né? Ou seja, do mesmo jeito que eu aprendo a ligar o forno de micro-ondas, eu aprendo a ler. No sentido de que
Existe uma sequência, existe uma lógica que opera, eu vou reconhecer aqueles fonemas, eu vou reconhecer aqueles grafemas, né? Eu começo a associar cada letra ao seu som. Então, existe uma técnica de leitura, que é a técnica que a gente vai adquirir quando a gente é alfabetizado. Então, alfabetizar um aluno é dar a ele essa técnica de codificar e decodificar a palavra escrita. Lembrem aí, né? Quando a gente está falando de decodificar, pensa no espião lá que vai decodificar o código, né? Então, decodificar é quando está o código escrito e eu vou desvendar esse código. Ou seja, decodificar é ler. É quando eu consigo juntar ali uma letrinha com a outra, né? E fazer com que aquilo tenha som e fazer com que aquilo tenha sentido para mim. Então, decodificar é ler. E o que vai ser o codificar? É quando eu consigo usar esse código, né, o código das letras e dos demais sinais distintivos, né, a pontuação, a acentuação, quando eu vou conseguir usar esse código para me comunicar, ou seja, quando eu vou conseguir usar a palavra escrita, quando eu vou conseguir me comunicar de forma escrita. Então, a alfabetização é esse domínio da técnica de codificar e decodificar. Tranquilo aí, pessoal? Alguma dúvida? Se precisarem, podem me interromper, tá? Por outro lado, o que seria então o letramento? O letramento é o desenvolvimento da habilidade de usar essa tecnologia da escrita e usar essa tecnologia dentro da sua função social, ou seja, quando a criança identifica, né, uma placa escrito cuidado, ela não está só decodificando a palavra cuidado, ela está interagindo com a língua de forma a interagir também com a sociedade, com alguém que colocou aquela placa ali para advertir que ali é um lugar alto, ou que ali é um lugar perigoso, ou que ali passa carro. Então, ela não só consegue decodificar que ali está escrito cuidado, como ela consegue fazer uma leitura de mundo que informa a ela que aquele é um local em que ela precisa estar atenta, porque é um local que oferece algum tipo de perigo, né? Então, o sujeito letrado é muito mais do que o sujeito alfabetizado. Ele vai além da leitura, ele tem a compreensão e ele consegue aplicar no seu cotidiano a palavra escrita. Ele entende que ele vive num mundo em que a lógica que opera, em muitos sentidos, é a lógica da escrita, né? Então, ele tem lá a placa, ele tem a receita do médico, ele tem o número do ônibus, o nome do metrô que ele precisa pegar. Ou seja, ele não só consegue decodificar, como ele consegue agir e atuar sobre esse mundo onde existe a escrita, né? E aí a gente vai fazer a distinção, dentro de letramento, de significado e sentido. É um aluno que consegue ir para além daquele significado que está colado na palavra. Por exemplo, se eu digo para vocês cadeira, todo mundo vai pensar numa cadeira, tá? Você pode pensar numa cadeira de balanço, o outro vai pensar aqui na minha cadeira do escritório, o outro vai pensar numa cadeirinha, né, furrequinha daquela de bar, de metal, que enferruja e suja a roupa da gente. Outra pessoa vai pensar numa super cadeira de design, daquelas que custa R$ 5.000 no shopping, que você tem medo até de passar perto para não esbarrar, não quebrar, já pensou, tem que pagar? Então, cada um vai pensar numa cadeira. Mas todo mundo vai pensar no significado atrelado à cadeira, que é um objeto, um móvel em que eu me sento, certo? Não dá para mudar muito, mesmo o design mais ambicioso, ele não vai conseguir mudar muito, fugir muito do que é uma cadeira. Porque se chegar ao ponto em que a cadeira não seja um objeto que você pode sentar, ela deixou de ser uma cadeira. Tranquilo de entender o que é significado? Então, o aluno vai ler a palavra cadeira e ele vai pensar automaticamente nesse objeto que eu uso para me sentar. Tranquilo até aí, certo? E aí eu escrevo no quadro
a seguinte frase para os alunos, tá? Marquei um encontro com a Luciana e ela me deu um chá de cadeira. Isso diz mais do que o significado de cadeira. Isso diz sobre o sentido atribuído à palavra cadeira dentro de um contexto muito específico, em que chá de cadeira é quando eu fico esperando alguma coisa durante muito tempo, né? Ou seja, esse aluno precisa ler essa frase e conseguir dizer: a Luciana não apareceu, ou a Luciana chegou muito atrasada. Porque se ele não conseguir fazer essa leitura de mundo da frase que eu escrevi, ele vai achar que a Luciana pegou um bule bem grande, né? Ferveu água, botou uma cadeira dentro e me deu para tomar um chá de cadeira. Tranquilo? Se eu disser para um aluno, nossa, eu estou com uma dor aqui nas cadeiras, ele não vai imaginar que é a cadeira que eu estou sentada que está doendo. É uma dor ali nas costas, na base das costas, né? Então, isso é letramento. É quando o aluno ele consegue decodificar, ele consegue ler a palavra e que ele consegue também fazer essas associações de significado e de sentido para que a palavra ela exista no mundo, ela exista dentro de um contexto. E o que, que isso vai trazer para a gente do Paulo Freire, né? Por que, que o Paulo Freire vai ser um autor tão importante nessa questão da alfabetização e do letramento? Porque ele vai dizer que quando a prática da sala de aula ela se aproxima da realidade do aluno, esse letramento é mais fácil. Ele vai dizer, a gente pode pensar assim, né? Eu sou uma professora numa escola pública no interior do Acre, né? E aí eu vou fazer uma atividade com os alunos sobre o esqui em Aspen, férias esquiando em Aspen. Não faz o menor sentido, aquilo não vai ressoar naqueles alunos, aquilo não é uma realidade geográfica, não é uma realidade de clima, não é uma realidade de classe, né? Então, todas essas questões precisam ser consideradas pelo professor no momento em que ele vai elaborar uma atividade com aquela turma, no momento em que ele vai se preocupar, né, com a alfabetização, ou seja, no momento em que ele vai passar para os alunos a técnica, ele precisa estar preocupado que isso ressoe na realidade daquelas pessoas, para que essa aquisição da técnica seja mais significativa. E por isso vai haver todo um relato, né, da experiência do Paulo Freire, alfabetizando alunos adultos muito rapidamente. Por quê? Porque foi tudo construído dentro dessa lógica de uma apropriação da língua que faz sentido não só na técnica, mas também no contexto de existência da língua, da fala e da aquisição da leitura. Tranquilo, pessoal? Então a gente vai voltar lá, né, para essa caminhada do Paulo Freire, nessa reflexão dele sobre a relação dele com a leitura. E ele vai falar sobre a infância dele, na casa em que ele vivia, no Recife, e eu recomendo muito que vocês leiam, porque ele faz uma descrição muito delicada sobre os sons, né, e a cultura do local, e a interação dele com a avó, é muito bonitinho, né? Então ele fala, a velha casa, seus quartos, seu corredor, seu sótão, seu terraço, o sítio das avencas de minha mãe, o quintal amplo em que se achava, tudo isso foi o meu primeiro mundo. Nele engatinhei, balbuciei, me pus de pé, andei, falei. Na verdade, aquele mundo especial se dava a mim como o mundo de minha atividade perceptiva, por isso mesmo como o mundo de minhas primeiras leituras. Os textos, as palavras, as letras daquele contexto em cuja percepção eu experimentava, e quanto mais o fazia, mais aumentava a capacidade de perceber, se encarnavam numa série de coisas, de objetos, de sinais, cuja compreensão eu ia aprendendo no meu trato com elas, com eles, nas minhas relações com meus irmãos mais velhos e com meus pais. Então, o que ele está dizendo é que a vivência dele naquele quintal
né? E nas pessoas com quem ele convivia foram a primeira experiência de leitura de mundo que ele teve, né? Então ele vai dizer lá que muito antes de escrever passarinho, ele sabia qual era o canto de cada passarinho, ele sabia quais eram os passarinhos que viviam no quintal. Então, quando ele precisa aprender a palavra passarinho, aquela palavra passarinho ela não está solta no mundo, ela faz sentido. Então, por isso é tão importante essa experimentação da criança com o mundo que a cerca, né? Para que ela vá adquirindo vocabulário e para que ela vá adquirindo experiências e vivências que vão ajudar a esse mundo da escrita a fazer sentido, né? E aí ele passa dessa vivência da palavra mundo no quintal até chegar à experiência da escolarização. Ele diz: fui alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo maior dos meus pais. O chão foi o meu quadro negro, gravetos o meu giz. Ele foi alfabetizado pelos pais antes de entrar na escola. Ele diz que quando chega na escola ele já sabia ler, né? Por isso é que, ao chegar à escolinha particular de Eunice Vasconcelos, cujo desaparecimento recente me feriu e me doeu, e a quem presto agora uma homenagem sentida, já estava alfabetizado. Eunice continuou e aprofundou o trabalho de meus pais. Com ela, a leitura da palavra, da frase, da sentença jamais significou uma ruptura com a leitura do mundo. Com ela, a leitura da palavra foi a leitura da palavra mundo. Ou seja, a leitura da palavra que não rompe com o mundo é essa leitura da palavra que faz sentido. Palavras que são do cotidiano da criança, palavras que existem no imaginário da criança, né? Não somente uma junção de letras que não toca a criança de alguma forma. E aí ele passa para a experiência dele no ginásio, quando ele começa a ter contato mais profundo com os textos, né? Com os livros, as leituras mais complexas. E ele vai dizer: continuando nesse esforço de reler momentos fundamentais de experiência de minha infância, de minha adolescência, de minha mocidade, em que a compreensão crítica da importância do ato de ler se veio em mim constituindo através de sua prática, retomo o tempo em que, como aluno do chamado curso ginasial, me experimentei na percepção crítica dos textos que li em classe, com a colaboração, até hoje recortada, do meu então professor de língua portuguesa. Não eram, porém, aqueles momentos puros exercícios de que se resultasse um simples dar-nos conta de uma página escrita diante de nós que devesse ser cadenciada, mecânica e enfadonhamente soletrada e realmente lida. Percebem que ele está falando sobre essa leitura que não faz sentido? Né? Que é quando você simplesmente vai lendo. Vocês já pararam para pensar, às vezes, né? A gente está lendo um livro e aí você está lendo, você não para de ler, não para de ler em momento nenhum, mas de repente você fala assim: o que eu estou lendo? Ou seja, a técnica você tá desenvolvendo, você está conseguindo decodificar as palavras, mas a sua atenção não está ali, a sua concentração não está ali, ou seja, aquilo não está ressoando de fato em você. Você está lendo a palavra, mas não está lendo a palavra mundo nesse sentido, né? Diria o Paulo Freire. Então ele vai dizer, oi, Posso te interromper rapidinho? pode. Diz pra gente qual o número do slide que você está lendo, porque a Giovana aqui pontuou que ela ainda estava no slide de início. Só para a gente poder Eu tô. ver um Peraí. número aí que eu confiro aqui. É porque agora voltou tudo. Eu não sei, eu acho que tem alguém mexendo, Lu. Então ele volta, Ó, entendeu? Daniela está aqui. Eu estou vendo 5. Agora eu passei para o. Eu já estava Hum. no 9, tinha passado para o 10. Eu estava vendo 5 também. Peraí, É. peraí. Vê se você consegue travar e você passa, Lu. Eu estou pensando que é Eu melhor acho que é assim, melhor. sabia? Porque conforme eu vou lendo, já algumas vezes ele pulou para outro. Eu acho que é alguém que Olha, mexe, entendeu? travei na página 10. Vê se está correto. Isso, Então isso. tá, vou passando. Você vai me dando um toque, eu vou passando Aí então, tá? eu acho melhor. Eu acho melhor.
Então ele vai continuar. Não eram aqueles momentos lições de literatura, no sentido tradicional dessa expressão. Eram momentos em que os textos se ofereciam à nossa inquieta procura, incluindo a do então jovem professor José Pessoa. Eu acho muito bonitinho que, em vários momentos, ele vai fazendo essas pequenas homenagens aos professores que o acompanharam ao longo da vida. Eu acho isso muito delicado. Ele fala da professora primária, ele vai falar do professor de literatura que ele teve no ginásio. Então, é um reconhecimento da importância dessas pessoas na trajetória dele como indivíduo leitor, né? Pode passar, Lu. Aqui, então, ele já começa a falar da experiência dele enquanto professor de língua portuguesa. Né? Aos 20 anos de idade lá, ele era formado em Direito e ele decidiu que ele não queria ser advogado, que ele queria ser professor. Então, ele vai dar aula de língua portuguesa lá por volta dos 20 anos. E aí ele vai dizer, algum tempo depois, como professor também de português, nos meus 20 anos, vivi intensamente a importância do ato de ler e de escrever, no fundo, idicotomizáveis, ou seja, não dá para separar, né, o ato de ler do ato de escrever. Com os alunos das primeiras séries do então chamado curso ginasial. Era o nosso ensino médio, né? A regência verbal, a sintaxe de concordância, o problema da crase, o sincretismo pronominal, nada disso era reduzido por mim a tabletes de conhecimento que devessem ser engolidos pelos estudantes. E aqui ele já está dando um indício do conceito dele de educação bancária que a gente vai ver mais na frente, ou seja, essa tendência do professor a construir um conhecimento que o aluno precisa receber, aceitar do jeito que chega, né, e não modificar. Então, tudo isso, pelo contrário, era proposto à curiosidade dos alunos de maneira dinâmica e viva, no corpo mesmo de textos, ora de autores que estudávamos, ora deles próprios, como objetos a serem desvelados e não como algo parado cujo perfil eu descrevesse. Ou seja, o texto vivo, um texto com o qual o aluno interage. E aí eu acho muito interessante que ele apresenta a importância de que a própria gramática faça parte dessa leitura mundo, né? Dessa leitura contextualizada. E aí ele vai dizer: os alunos não tinham que memorizar mecanicamente a descrição do objeto, mas aprender a sua significação profunda. Só aprendendo-a seriam capazes de saber, por isso, de memorizá-la, de fixá-la. Ou seja, se eu consigo compreender o que é um sujeito, que o sujeito é a pessoa que fala, que o sujeito é a pessoa que promove a ação, e se eu consigo compreender isso de forma concreta, eu consigo memorizar essa função sintática com muita mais facilidade do que eu faria se eu não conseguisse compreender o lugar desse sujeito enquanto agente dentro da escrita, dentro do texto, né? Então, por isso é que a leitura de um texto tomado como pura descrição de um objeto é feita no sentido de memorizá-la. Nem é real essa leitura, né? Nem dela, portanto, resulta o conhecimento do objeto de que o texto fala. Não basta eu ler o texto para saber sobre aquilo. Eu preciso viver aquele conteúdo, eu preciso viver aquele assunto de alguma forma. Né? E aí isso vai ser de forma experimental dentro da sala de aula, isso vai ser no debate com os colegas, isso vai ser no debate com o professor, para que eu, de fato, compreenda o que aquele texto está querendo me dizer. Novamente, é Paulo Freire dizendo que para ler não basta decodificar. Para ler é preciso ler o mundo, é preciso estar letrado para esse mundo, né? Pode passar, Lu. E aí, enquanto pensador da educação de jovens e adultos, da alfabetização de jovens e adultos, o Paulo Freire vai aprofundar essa percepção que ele já tinha lá enquanto professor do primário, né, do ginásio, construindo os conceitos de educação bancária. Então, ele vai dizer: inicialmente, me parece interessante reafirmar que sempre vi a alfabetização de adultos como um ato político. E aí eu vou fazer uma pausa para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Né? O que quer dizer alfabetização como um ato político? Eu vou além. Né?
O que quer dizer que a educação é um ato político? A gente está vivendo num momento em que existem muitos questionamentos sobre essa posição do Paulo Freire, e eu acho que é um problema na compreensão do que ele está chamando política. Política, né? Polis vem da cidade, né? Então, política é a forma de viver na cidade. Política é a forma de viver em sociedade. A gente tem a tendência muito redutivista de associar política com partido político, né? E não é esse o caso. Quando a gente diz que a educação é política, a gente está dizendo que quando a gente ensina uma pessoa a ler, a gente está abrindo um mundo de possibilidades para ela de ação na sociedade. Ou seja, é um sujeito que vai conseguir ler um jornal, né, para se informar sobre o que está acontecendo. É uma pessoa que vai conseguir ler uma lei para saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, que vai conseguir lutar de forma, né, mais dirigida, de forma mais objetiva, para mudar as circunstâncias, as situações que o oprimem. Então, por isso que o Paulo Freire está dizendo que a alfabetização é um ato político, porque quando eu alfabetizo uma pessoa, eu dou a ela, né, uma ferramenta para mudar a sua própria realidade. E se a gente pensar que política é essa existência em sociedade, é essa construção coletiva da realidade em que a gente vive, né? Então, ele está dizendo que a educação e que a alfabetização é um ato político. Pensem aí, né, que uma reunião de condomínio é um momento de participação política, um acordo que se faz dentro né, de um curso, né, ou de um espaço colaborativo em que eu frequento, o clube onde eu levo as minhas crianças, a pracinha onde eu levo meus filhos para brincar. Né? Então, tudo isso é participação política. Ali a gente aprende que tem que esperar a vez do outro, ali a gente aprende que tem que respeitar o patrimônio público. Então, por isso a educação é um ato político, porque a educação vai interferir na forma como esses indivíduos vão existir em sociedade. Então, toda vez que disserem para vocês, né, não, Paulo Freire fala que a educação tem que ser política, no sentido de que a gente tem que converter todas as criancinhas a uma determinada vertente política partidária. Não é isso. O que ele está dizendo é que quando eu educo, quando eu alfabetizo uma pessoa, eu estou dando a ela ferramentas para agir e para existir em sociedade de forma mais consciente. Tranquilo, pessoal? Isso gera alguma dúvida? Não? Posso seguir? Então, ele vai dizer que é um ato político. Volta lá, para mim passou. Um ato político, um ato de conhecimento. Por quê, né? Porque um ato de conhecimento no sentido de que essa pessoa consegue ler e decodificar, ela vai conhecer melhor esse mundo, e político no sentido de que, conhecendo esse mundo, ela vai agir sobre esse mundo. Por isso mesmo, como um ato criador. E essa é uma das coisas mais bonitas do Paulo Freire, na minha opinião, né? Essa visão de que a educação e a alfabetização, né, ela é um ato criador no sentido de que ela dá ao indivíduo essa potencialidade de não só compreender o lugar dele no mundo, o papel dele no mundo, mas também de transformar. Né? Então, por isso que a alfabetização é, além de um ato de conhecimento, né? Porque eu compreendo melhor o mundo em que eu vivo, é um ato político, eu entendo essas relações de poder, essas relações de força que existem nesse mundo em que eu vivo, e ele é um ato criador porque ele me permite transformar essa realidade, né? Me colocar dentro dessa realidade, né? Então, para mim, seria impossível engajar-me num trabalho de memorização mecânica dos babebi-bobu, dos laleli-lolu. Daí que também não pudesse reduzir a alfabetização ao ensino puro da palavra, das sílabas ou das letras. Ensino em cujo processo o alfabetizador fosse enchendo com suas palavras as cabeças supostamente vazias dos alfabetizandos. E esse é o conceito de educação bancária. Por que ele vai dizer que essa educação é bancária? Porque ele vai imaginar o aluno como uma conta de banco. Quando você abre a conta, ela está vazia, né?
A não ser que você tenha herdado aí uma fortuna, normalmente quando a gente abre a conta, ela está vazia. Você tem que colocar o dinheiro lá dentro, certo? Então, o meu aluno, eu sou professor, meu aluno chega na minha sala de aula lá no início do ano como essa conta vazia. Alguém? Alguém fez uma pergunta? Vou seguir então, pessoal. Então, a gente... Caroline, quer falar alguma coisa? Então, esse meu aluno, ele vai chegar na minha sala de aula como essa conta vazia, essa conta zerada. E aí eu, professor, eu sou o dono do conhecimento. Esse conhecimento me pertence, tá? Porque eu fui lá na faculdade, me deram esse conhecimento, então esse conhecimento é meu, eu sou o detentor desse conhecimento. Aí eu chego para esse meu aluno, que é essa continha vazia, e eu vou colocando o conhecimento lá dentro. Como você imagina ali naquele desenho, eu abro a cabeça do aluno vazinha lá, e eu vou colocando todos os conteúdos lá dentro. O professor de matemática vai lá e bota matemática, o professor de português bota lá o português, eu, professor de sociologia, boto lá o conteúdo de sociologia. Então, esse aluno, ele vai virando uma conta que antes era vazia e agora é uma conta que está cheia, certo? Todos os conhecimentos estão lá. Quando você já passou o mês, né? Seu dinheirinho estava lá, entrou o salário, o dinheiro tá lá na conta. Você está gastando, aí chega uma hora que você fala assim, putz, eu preciso ver quanto é que tá na conta, né? O que que você faz? Você vai lá e tira um extrato, né? E é exatamente isso, na visão do Paulo Freire, né, que é uma visão crítica a esse modelo, que o professor vai fazer no final do bimestre, no final do semestre, no final do ano letivo. Ele vai fazer uma prova que é esse extrato da conta. Nessa prova, o aluno vai ter que provar para ele que todo aquele conhecimento que ele colocou lá dentro continua lá. Por isso, educação bancária. E não só continua lá, como continua lá exatamente da mesma maneira que eu coloquei esse conteúdo lá. Não há transformação pelo aluno. Né? Ele só memoriza e armazena as informações que são transmitidas pelo professor. E aí vocês percebem que essa lógica de educação bancária, ela não é um ato criador, né? Ela não é um ato criador, ela não é um ato político, porque a gente diz que a educação é política quando a gente consegue pensar, né, sobre o mundo de forma crítica. Quando eu consigo compreender as forças que estão em embate dentro da realidade. Né? Quais são as relações de força que existem ali, qual é o meu papel ali. E nessa educação bancária, em que os conteúdos só são colocados lá e armazenados, não existe essa análise crítica da realidade. Então, a educação perderia o seu sentido. E é por isso que o Paulo Freire está falando sobre uma educação que seja libertária, uma educação em que o aluno ele consiga ler a palavra, mas também ler o mundo. E aí a gente está falando da alfabetização lá no iniciozinho, quando o aluno está aprendendo a ler as letrinhas. Mas a gente expande isso para um aluno lá do ensino médio, para vocês na graduação, para um aluno de pós-doutorado, que ele consiga ler um texto e não só perceber o que está sendo dito ali. Ele precisa compreender quais são as intenções daquele autor, o que ele está querendo dizer com aquilo, com quem que ele está dialogando, né? Ou seja, para que ele consiga perceber todas as nuances e tudo que está contido dentro do texto, né? E aí, gente, a gente diz, né? A alfabetização acaba. A gente chega uma hora que a gente domina a técnica, óbvio, né? Ah, veio um acordo ortográfico, eu estou digitando muito tempo, eu já não sei se cabeça é com C cedilha ou com dois S, porque, né? Óbvio, né? Mas de uma forma geral, o domínio da técnica a gente já tem. Então, a alfabetização é um processo com início, meio e fim. Mas o letramento, ele não termina nunca. Né? Eu estou sendo letrada até hoje, estou quase com 40 anos e provavelmente serei letrada até o dia que eu morrer. Letrada no sentido de leitura de mundo e de aquisição de referências, de referenciais, de vivência, de experiências. Cada aula dessa que eu dou é uma colocação que vocês fazem, é uma realidade diferente que vocês me trazem, e tudo isso vai construindo esse letramento que não se extingue na criança, né? É aquela curiosidade que o adulto precisa manter para continuar em constante desenvolvimento. Pode passar, Lu.
Então ele vai falar, né? Pelo contrário, enquanto ato de conhecimento e ato criador, o processo da alfabetização tem, no alfabetizando, o seu sujeito, ou seja, o alfabetizando, o aluno nessa situação, ele não pode ser passivo, a conta bancária que fica ali só para receber. Ele precisa ser o sujeito dessa alfabetização. Ele precisa fazer parte do processo, né? O fato de ele necessitar da ajuda do educador, como ocorre em qualquer relação pedagógica, não significa dever a ajuda do educador anular a sua criatividade e a sua responsabilidade na construção de sua linguagem escrita e na leitura dessa linguagem. Na verdade, tanto o alfabetizador quanto o alfabetizando, ao pegarem, por exemplo, um objeto, e aí ele, né, pega uma coisa e mostra, né, a caneta, como eu faço agora com o que tem entre os dedos, sentem o objeto, percebem o objeto, sentido e são capazes de expressar verbalmente o objeto sentido e percebido. Assim como eu, o analfabeto é capaz de sentir a caneta, de perceber a caneta e de dizer caneta. Eu, porém, sou capaz de não apenas sentir a caneta, de perceber a caneta e de dizer caneta, mas também de escrever caneta e, consequentemente, de ler caneta. A alfabetização é a criação ou a montagem da expressão escrita, da expressão oral, ou seja, de algo que já existe. Por isso ele vai dizer que a leitura da palavra, ela antecede a técnica. Mesmo antes de ler caneta, a caneta já existe para mim, né? Então essa montagem não pode ser feita pelo educando para ou sobre o alfabetizando. Aí tem ele um momento de sua tarefa criadora, ou seja, o aluno ele precisa construir esse conhecimento e o professor é o mediador desse processo. E não os holofotes todos sobre o professor, olha como eu sou incrível, eu alfabetizei uma turma inteira. Sim, nós somos incríveis, isso não está em dúvida, é inquestionável. Mas nós somos incríveis justamente porque nós reconhecemos as potencialidades dos nossos alunos e nós abrimos espaço para que eles criem, para que eles construam o seu conhecimento, que às vezes passa por um caminho diferente do que a gente imaginou, né? Os alunos criam soluções que, quando a gente elabora a proposta, a gente nem imagina que seja uma possibilidade. Passa para mim, por favor, Lu. Então ele vai falar, né? Eu vou dar uma acelerada, não vou ler tudo, gente, porque a gente está acabando o tempo e eu quero mostrar uma atividade para vocês. Então o que ele vai dizer é que essa percepção de educação e de leitura, essa visão, né, do ato e da importância do ato de ler como uma forma de se apropriar do mundo, de intervir de forma crítica sobre a realidade, né, ele vai dizer que torna a leitura um instrumento para ação contra-hegemônica. Eu trouxe essa expressão porque, voltando, né, para a nossa necessidade, enquanto educadores, de ler e de se apropriar dos textos que são clássicos da nossa área. A gente precisa perder o medo de encontrar esses conceitos, de encontrar essas expressões nos textos. Pode levar um pouquinho mais de tempo, mas a gente olha com carinho para a expressão e vai buscar em outras fontes. Se aquele texto não der conta de nos explicar o que é, a gente tem como encontrar em outras fontes para solidificar o nosso conhecimento para que aquele texto faça sentido. E por isso a gente retoma lá aquela conversa do início, que muito mais importante é como eu leio do que em que velocidade e quantos livros eu sou capaz de ler num mês, né? Então, quando ele está dizendo, né, que a leitura crítica da realidade é um instrumento de ação contra-hegemônica, ele está querendo dizer que quando eu leio criticamente o mundo, né, eu sou capaz, como a gente já falou, de entender essas relações de força que existem no mundo, eu sou capaz de me localizar dentro desse mundo e eu sou capaz de me colocar contra, né, aquilo que está dado nesse mundo como uma coisa da natureza, como uma coisa que é porque é, e eu consigo lutar contra as opressões que estão estabelecidas. Pensem, né, vocês. A gente está vivendo agora uma situação, se vocês olharem nas redes sociais de vocês, vai ser fácil, 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 fácil de identificar, né? Em que a responsabilidade pela tristeza do mundo é individual.
Ou seja, se está tudo um caos, se está tudo muito ruim, é porque você não foi capaz de fazer o pensamento positivo necessário. Né? É porque você não é uma pessoa positiva. Por quê? Porque se o dinheiro está faltando, é porque você não está se dedicando conforme você deveria se dedicar. É porque você não está tendo o pensamento de abundância que você deveria ter. Ou seja, se eu só leio esse monte de postagem no meu Instagram, vamos imaginar, tô lendo o meu Instagram, tá? E eu tô só lendo esse monte de postagem dizendo assim, ó, se o negócio tá ruim, é porque você não se dedicou, é porque você não se comprometeu, é porque você não vestiu a camisa da empresa, é porque você não empreendeu. Isso tudo vai criando um grau de angústia em mim, né? Que é gigantesco, e obviamente isso isenta todo o restante do mundo com relação ao meu sofrimento. Entendem? Então, eu me responsabilizo por todos os problemas sociais, históricos, a pandemia, o que quer que seja, porque eu estou fazendo uma leitura desse conteúdo que está chegando para mim que não é crítica. Agora, se eu consigo, né, construir esse indivíduo leitor, esse sujeito leitor, esse aluno leitor, que consiga olhar e dizer assim, nossa, mas não vai adiantar eu fazer o pensamento positivo que for, né? Porque se a economia estiver desaquecida, não tiver emprego, não tem mágica que eu possa fazer. Ou seja, esse sujeito ele consegue entender a realidade em que ele vive e ele consegue se colocar contra uma ordem, uma lógica de mundo existente que diz para ele: é você que não deu conta, é você que não conseguiu. Vocês conseguiram entender essa relação que eu fiz de contra-hegemonia com leitura? Que quando eu consigo ler o mundo, eu consigo me colocar nesse mundo e eu consigo entender até onde vai os embates de força, as disputas de poder e como que eu me encaixo em tudo isso. Eu consigo ler, por exemplo, um anúncio de carro e perceber que ele está me falando sobre a venda de um ideal, de um sonho, de um desejo, muito mais do que a compra de um objeto carro que me leva do ponto A e do ponto B. Isso é leitura crítica do mundo. E é por isso que o Paulo Freire está dizendo que a gente precisa formar indivíduos que sejam capazes não só de ler, mas que eles consigam também ler o mundo. Né? Que não só decodifiquem, mas compreendam e consigam agir nesse mundo. Foi, pessoal? Passa aí, Lu, que eu vou mostrar essa atividade, que foi uma atividade que eu já fiz com os meus alunos, tá? Não clica não, hein, Lu? E que é assim, eu quis trazer isso para vocês verem um exemplo de como que eu uso isso em sala de aula. Tá, tudo bem, eu achei ótimo, incrível, tudo que o Paulo Freire falou sobre a importância do indivíduo leitor, mas quando eu estou planejando a minha aula, como é que eu faço isso? Né? Então, essa atividade eu propus numa turma de EJA, tá? E era uma atividade com um textinho bem curtinho do Carlos Drummond de Andrade, que chama História Mal Contada, tá? Então eu li exatamente isso para os alunos. A história de Chapeuzinho Vermelho sempre me pareceu mal contada, e não há esperança de se conhecer exatamente o que se passou entre ela, a avózinha e o lobo. Começa que Chapeuzinho jamais chegou depois do lobo à choupana da avózinha. Ela vencera na escola o campeonato infantil de corrida a pé e normalmente não andava a passo, mas com ligeireza de lebre. Por sua vez, o lobo, e aí eu parei, tá? Estamos fazendo uma leitura de um texto. Até aqui, estamos fazendo uma leitura do que esse texto está informando. Tranquilo? Né? Daquele significado que está atrelado ali. Está dizendo que acha esquisita essa história de que o lobo chegou na frente da Chapeuzinho. E aí, qual foi a proposta? Que os alunos escrevessem a continuação. Por sua vez, o lobo. E aí os alunos seguem. Clica mais uma vez, Lu. Alguém quer abrir o microfone aí e me dizer, por sua vez, o lobo, o que aconteceu? Ó, já apertou demais, hein, Lu? Fala aí, Caroline, você é a única que eu tô vendo, então eu vou ficar O pegando no dedo seu pé. coçou aqui. Fala você então, Lu, o que você acha?
Por sua vez, Eu o posso lobo... falar. Fala aí, então, Caroline. Sei lá, por sua vez, o lobo não era tão rápido assim, né? Não sei. Para falar agora sim é complicado. Essa atividade, ela gera os textos mais incríveis. Ah, eu já pensei aqui, posso falar, Fala, Fernanda? fale aí. Pensei assim, viajei na maionese, gente. Pensei assim, o lobo tinha o teletransportador na frente dele, apertou o teletransportador e quando ele viu, ele estava lá na choupana. Gente, olha, eu tive um aluno que ele escreveu que o lobo era entomologista. Então ele andava devagar na floresta porque ele ia olhando os insetos no chão. Olha só. Fantástico. Agora eu posso falar? Pode. Então, por sua vez, o lobo demorou porque ele estava abrindo o formulário do certificado e agora já está funcionando. Já está o recado aí, então, pessoal, o formulário já está aí. E aí, o que é interessante? Por que essa atividade tem a ver com Paulo Freire, né? No seu planejamento. É claro que você não vai verbalizar isso para o aluno, mas você vai acompanhar isso acontecendo. Quando o aluno continua a história, ele continua a história a partir de referenciais e de vivências que ele traz para a sala de aula. Então, essa continuação da história vai falar sobre a visão que ele tem de homem e de mulher, vai falar sobre percepções que ele tem sobre idade. O lobo é velho, a Chapeuzinho é nova. O lobo é homem e a Chapeuzinho é mulher. A Chapeuzinho é civilizada e o lobo é selvagem. Então, quando ele continua a história, ele continua essa história a partir das referências e das leituras de mundo que ele traz. E aí eu complico a vida dele. Aperta de novo, Lu. O lobo não era absolutamente príncipe e Chapeuzinho, unindo-se a ele, transformou-se em loba perfeita que há tempos ainda uivava à noite nas cercanias de Macaé. Esse é o final da história. E aí eu peço para o aluno o seguinte: agora você pega o que você escreveu e tenta encaixar esse final. Gente, a história do lobo entomologista virou um negócio com umas tortas orgânicas que a vovó estava fazendo, mas que, na verdade, ela estava usando agrotóxico. E aí a Chapeuzinho virou ativista pelos direitos ambientais junto com o lobo. Ou seja, o aluno precisa fazer uma ginástica para essa leitura de mundo que ele criou caber no final que o autor apresentou. Então, é um exercício de escrita criativa, mas é também um exercício de leitura de mundo, porque ele precisa criar caminhos dentro da reflexão dele para que uma coisa se conecte com a outra. Né? Então, aí pode apertar a última vez, Lu? Essa é a proposta final para eles, né? Que eles façam com que essa história se conecte de alguma forma. E aí, a leitura de mundo, ela vai fazer muita diferença, porque esse final dá um ensejo romântico, né? E essa é uma leitura que os alunos adultos fizeram muito quando eu usei na EJA, mas que eles não fizeram no ensino médio. Os meus alunos do ensino médio criaram finais que a Chapeuzinho se une ao lobo de outras formas muito diferentes. Os alunos adultos, normalmente, a Chapeuzinho casa com o lobo. Que se você passar mais uma vez aí, Lu, no último slide, vocês vão ver que é o final da história, né? Depois, se vocês quiserem, vocês leem com calma. É isso, a Chapeuzinho casa com o lobo. Ela achava que ele ia ser lá o príncipe encantado, mas o final, né, eles estão lá naquela rotina meio monótona, né? Eu vou ler porque vocês já devem estar curiosos. Por sua vez, o lobo se queixava de dores reumáticas e foi isso justamente que fez Chapeuzinho condoer-se dele. Estes são pormenores da história, ouvida por tia Nicota no começo do século em Macaé. Segundo Alice dizia, Chapeuzinho e o lobo fizeram boa liga e resolveram casar-se. Ela estava persuadida de que o lobo era um príncipe encantado e que o casamento faria voltar ao estado natural. Seriam felizes, teriam gêmeos, a avózinha opôs seu enlace, e houve na choupana uma cena desagradável entre os três. O lobo não era absolutamente príncipe e Chapeuzinho, unindo-se a ele, transformou-se em loba perfeita, que há tempos ainda uivava à noite nas cercanias de Macaé.
Então, por que eu trouxe essa proposta para vocês, né, verem agora no final? Para a gente pensar que existe uma conexão entre os conceitos da disciplina e a nossa sala de aula. E essa conexão é a gente. Essa conexão vai ser o professor que planeja, que pensa, que idealiza as suas propostas para que elas façam sentido para os seus alunos. Então, o Paulo Freire, se ficar aqui no livro, ele não transforma absolutamente nada, né? Paulo Freire tem o impacto que tem sobre a educação, não só pelo brilhantismo daquilo que ele escreveu, mas porque nós, professores, milhares e milhares de professores, nos apropriamos dessas obras e fazemos com que elas façam sentido nas nossas práticas docentes. Então, o meu convite a vocês é que leiam, né? Foi uma oficina pensada para estimular vocês a terem contato com o texto do autor, porque isso parece uma coisa boba, mas não é. A gente está muito acostumado a passar uma formação inteira ouvindo o que outras pessoas falam dos autores, ou seja, a gente tem sempre interpretações de segunda mão dos autores. Então, é importante que vocês tenham contato com o texto, que vocês saiam do material didático da disciplina, que está ali para conduzir o seu processo, mas que vocês tenham também o interesse de buscar as fontes originais. Vai dar para ler tudo? Não, não vai dar para ler tudo. Até porque a gente faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e nem assim a gente consegue ler tudo. Não é não, Lu? Ler tudo é tarefa impossível, mas tudo aquilo que a gente consegue se apropriar com mais segurança, a gente consegue implementar nas nossas salas de aulas de forma mais eficiente. Espero que vocês tenham gostado. Passa aí, Lu, que tem só um beijinho no final. Tem essa frase linda do Paulo Freire: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, e as pessoas transformam o mundo, né? E eu espero que vocês estejam aí a caminho de muitas transformações, né? Tanto enquanto agentes do mundo, quanto enquanto formadores de novos agentes desse mundo. Obrigada. Gente, sempre ouvir a Fernanda é maravilhoso, né? A gente fica aqui babando. Eu já estava ansiosa para ouvi-la. A gente teve a oportunidade dela fazer uma oficina bem legal para a galera que está inscrita no ENAD, das licenciaturas desse ano. E aí eu comentei anteriormente com ela e vou falar novamente. Fernanda, obrigada, porque assim, maravilhoso ouvir você. E aí aqui no chat, a galera foi postando isso, né? Colocando como que as explicações facilitaram a compreensão. E principalmente, eu acho que a gente pode fazer um convite para vocês, né? A gente vai disponibilizar esse link depois dessa gravação, e toda vez que a gente perceber, né, alguma pessoa que ainda não compreendeu a obra do Paulo, ou que está falando, né, ao contrário daquilo, né, que ele estudou e pesquisou ao longo, né, de toda a trajetória dele de vida, que a gente possa compartilhar essa explicação maravilhosa, né? E faça esse convite também para a pessoa poder conhecer a obra e, assim, a partir da obra, poder criticá-la, né? A Úrsula já fez esse convite para a gente ontem na conferência de abertura, que a gente convide as pessoas a conhecerem a obra e, assim, a partir da obra dele, que a gente realmente possa fazer as nossas releituras, as nossas críticas, né? Para que a gente possa construir uma comunidade assim, de diálogo, né, Fê? E no mundo que está tão belicoso, né? Um mundo que está tão violento, eu acho que eu vou acrescentar um desafio a mais para vocês, né? Que é fazer esse convite de forma amorosa, né? Porque a gente tá todo mundo tão armado para o embate, e Paulo Freire eu acho que ficaria frustradíssimo de ver certas lutas em torno dele, né? Porque eu acho que uma das maiores lições dele é o amor, ele é resistência, né? Quando a pessoa vem e diz, isso é péssimo, isso é... e você diz assim, não, calma, deixa eu te mostrar. Olha só, dá uma olhadinha nisso aqui. Vamos dar um spoiler, então? Vocês vão ter uma atividade na sexta-feira, que é o documentário do Paulo Freire. Tem uma frase do professor Mário Sérgio Cortella, que foi aluno do Paulo Freire, né? Depois, ontem até a Solange apresentou para a gente na conferência de abertura, que deu continuidade, né, na Secretaria de Educação de São Paulo, que ele fala assim maravilhosamente, se hoje Paulo tivesse vivo, ele ia ficar muito feliz
de ver que as pessoas estão comentando e fazendo críticas ao trabalho dele. Críticas são sempre bem-vindas, mas a gente tem que saber separar as mentiras, né, que são proferidas por aí, compartilhadas por aí, das críticas. E vocês vão assistir esse trechinho, eu espero, né, na nossa atividade sexta-feira. Espera aí que a Úrsula levantou a mão. Vai, Úrsula! Bom, primeiro quero agradecer a Fernanda por ter aceitado o convite, agradecer a Lu, né, tá aqui mediando, eu tô aqui escondidinha, aqui fazendo formulário, abrindo formulário, tem todo um trabalho por trás de uma equipe fazendo tudo isso acontecer, né? Mas eu vi aqui, para mim, eu ganhei o dia, a semana, com a frase da Stephanie. Mudou totalmente a minha visão a respeito de Paulo Freire. Ai, meu coração está aquecido! E, gente, como eu falei ontem na conferência, né, a gente não está aqui numa coisa de geografia, né, de uma coisa de santo, nem a gente está aqui fazendo uma evangelização freiriana, não é isso, né? A gente quer apenas que vocês conheçam esse pensador e educador brasileiro e contemporâneo e que influencia a educação no mundo inteiro. E aqui, um combate a ideias dele sem, de fato, as pessoas conhecerem. Então, eu não sei exatamente, né, o que a aluna conhecia e o que mudou, que bom que mudou. E, aliás, a minha visão de Paulo Freire muda a cada vez que eu leio alguma coisa dele. Eu acho que esse é o barato, a gente continuar lendo. Assim, muda dele, muda de outros autores. Daí eu acho que é isso legal. Então, a gente não está aqui para convencer ninguém a ser freiriano, seguir Paulo Freire. A gente está convidando vocês a lerem, a fazer, né, o que foi discutido aqui hoje, a importância do ato de ler. Então, é convite à leitura, né? Então, assim, para ler Freire também, né, tem uma leitura de mundo. O que vocês, ao lerem o mundo, sabem sobre Paulo Freire? E agora vamos ler Paulo Freire? Né? E os textos dele são muito acessíveis. Ele tem, no texto dele, vocês viram, hoje, né, nesse texto, de repente, pode ter sido a primeira leitura que vocês tenham feito no texto dele, ele tem uma marca na escrita que é a oralidade. Então, é como se ele estivesse conversando com a gente o tempo todo. Eu, particularmente, em alguns momentos, fico agoniada, porque ele, né, fala, prolixo, e às vezes eu quero assim, que vá direto ao assunto, mas depende do dia que eu tô, né? Outro não, eu entro na conversa dele e vou. E isso é legal. Então, assim, tem muitos livros deles que estão disponíveis em PDF, alguns não era para estar, é pirata, mas enfim, tá rolando aí. Então leiam, entendeu? Leiam. Por exemplo, a pedagogia da indignação está disponível em PDF, coloca lá o título e PDF, vocês vão achar no Google muitos livros. E é muito legal. E eu, particularmente, me encanta os 10 anos isso do Conselho Mundial de Igrejas, rodando o mundo. Né? Então, quando eu leio o livro, quando assim, a África ensinando a gente, revisitando a minha história, nossa história, tudo livro dele, tudo conversa, sabe? Então, acho que vale muito a pena. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ler essa frase hoje, né? Não sei o que mudou do pensamento da Stephanie, mas que bom que mudou. E a gente quer mudança. E aí eu vou ficar quietinha, porque 11h19, se deixar, eu falo muito. Obrigada, gente, é isso. Então, finalizamos o evento de hoje com o coração aquecido, com a fala da Fernanda. Com a fala da Stephanie, que aqueceu o coração de todos nós. A Rosiane também aqui, né, que já está com curiosidade, então, bem assim. Teremos mais falas sobre a prática freiriana, inspirada nas práticas freirianas também. Agradecemos imensamente mais uma vez a vocês. É muito bom ouvi-los, que vocês possam participar, trazer as perspectivas de vocês. A gente fica aqui super empolgado, tanto no antes, no durante e no depois, esperando as contribuições de vocês, porque a gente aprende o tempo todo. Então, é um evento que é para a nossa comunidade mesmo. Teremos o próximo evento... Deixa eu só confirmar aqui, que eu anotei. Às 2h, não é isso? Peraí.
Às 3h teremos um próximo evento no Teams, que é a Afropedagogia e Afroinfâncias, que é bem interessante, gente, porque parte da prática aqui de uma professora e pesquisadora da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Depois teremos às 5h no YouTube os ensinamentos da pedagogia de Paulo Freire na cultura cambeba, com a professora, pesquisadora Cacica Eronilde, bem legal também. Às 6h teremos outra atividade, mas agora no Teams, que é a inserção de atividades lúdicas no âmbito educacional em prol do desenvolvimento acadêmico, o caso dos jogos de tabuleiro, que é com o nosso professor aqui da nossa instituição, o Fabrício Ramos Penido, e teremos, para fechar, no YouTube, gente, é muito legal essa oficina, né? Super spoiler e dica também, né? Não que toda atividade não seja legal, mas essa oficina é maravilhosa também, com o professor Nelson Tavares, que é o nosso coordenador do curso de letras, sobre técnicas e estratégias de interpretação de texto e raciocínio lógico. Obrigada por estar conosco nesse momento. Continue conosco ao longo da semana. Um bom almoço para vocês. Um beijo, gente. Até o próximo evento às 3h. Tchau, meninas. Obrigada, Fê. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Beijo para vocês. Tchau, tchau, gente. Adorei estar aqui com vocês. Beijo.